Quero meditar com vocês nessa promessa maravilhosa que está aqui no capítulo 1 e no versículo 7, registrado aqui no livro do profeta Naum. Naum, ele profetizou no Reino Norte, na época de Jonas, e era um contexto de juízo, de desespero do povo, e ele trouxe uma palavra de conforto no meio do juízo. Ele trouxe uma palavra de conforto no meio da angústia. Ele trouxe uma palavra de conforto no meio de um tempo de tribulação. E Naum, ele mostra a justiça de Deus. Deus é justo, Deus é fogo, mas ele também mostra a bondade de Deus, um Deus de amor. E nós temos vivido um tempo que nós precisamos muito desse refrigério de Deus, da bondade do Senhor na nossa vida. Então vamos ler essa promessa que está em Naum, capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Vamos juntos? O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece o que nele se refugia. Pai, fala conosco nesse momento tão precioso, que a Tua palavra encontre o nosso coração e traga alento para a nossa alma e traga glória para o Teu nome. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Toma o seu lugar. Irmãos, 3 verdades saltam os nossos olhos aqui nesse texto, e essas verdades também trazem conforto ao nosso coração. A primeira verdade é que o Senhor é bom. Diga comigo, o Senhor é bom. Então, o que Deus é? Deus é bom. Então, esse é um atributo moral de Deus. É um atributo moral de Deus, a bondade de Deus. E a bondade de Deus está presente em tudo. Tudo que nós olharmos, vamos contemplar a bondade de Deus. Todas as atitudes de Deus, tudo que Deus é, tudo que Deus faz. Nós vamos perceber esse atributo moral de Deus, essa bondade dele. Não apenas o seu caráter, mas tudo que Deus faz é bom. E a Bíblia ainda diz que a bondade do Senhor é boa, perfeita e agradável. A Bíblia também diz que os pensamentos do Senhor são bons. O caminho do Senhor é bom. Então a gente vai desfolhando, vai encontrando esse predicado, esse atributo de Deus na palavra de Deus, e a gente vai percebendo que tudo que procede de Deus vem com esse carimbo, vem com essa marca registrada da bondade de Deus. O nosso Deus é bom. E às vezes a gente não pensa muito sobre isso, porque nós enfrentamos nossas dificuldades, enfrentamos as nossas lutas, e nós, no olhar humano, nós não conseguimos enxergar a bondade de Deus, porque nós temos uma compreensão, a leitura da vida que a gente faz é a seguinte: se Deus é bom, então tudo que acontece na minha vida tem que ser bom. Se o Deus que eu sirvo, que eu adoro, que eu amo, que eu me rendo, que eu me dedico, Ele é bom, então eu não posso enfrentar dificuldades extremas na minha vida, porque Ele é tão bom que não permitiria isso. E se Ele permite eu enfrentar as minhas lutas, de que adianta a bondade dEle? Então nós caímos nesse equívoco, nessa armadilha, né? De entender que as nossas lutas aqui nesta vida, elas não são compatíveis com a bondade de Deus. Então às vezes a gente não pensa muito sobre isso. Mas o salmista, lá no capítulo 34, que é um contexto também de tribulação, de dificuldade, no capítulo 34 de Salmos, ali é um contexto de perseguição, de sofrimento extremo. Olha o que o salmista diz lá no versículo 8. No meio da aflição, ele chega a nos dar um conselho. Ele diz: provai e vede que o Senhor é bom. Que o Senhor é bom. A gente tem esse desafio de enfrentar as dificuldades da vida e exercitar essa questão de enxergar a bondade de Deus em tudo. Eu não sei se você já passou por uma dificuldade que te apertou demais e
você parece que não via Deus agindo naquilo, mas no final das contas, você percebeu o quanto que aquilo te ajudou, aquilo que parecia que estava te esmagando, te empurrando para o abismo, você não estava entendendo, mas na verdade aquilo estava te ajudando, porque o resultado depois foi muito melhor. Nós não compreendemos enquanto nós passamos pela luta, mas lá na frente a gente percebe que Deus nunca nos deixou, nunca nos abandonou. Provai e veja que o Senhor é bom. E quando o salmista ele usa esses dois verbos, o provai e veja, ele está dizendo: olha, experimente sob o ponto de vista existencial, experimenta, é algo experimental mesmo, sinta, receba no seu coração essa bondade de Deus. Ele é bom, apesar das dificuldades da sua vida, Deus está cuidando de tudo. Mas o que me impressiona nessa promessa do profeta Naum, e se você não sabe, Naum significa consolo, Naum significa conforto. O que me impressiona é quando ele diz assim: o Senhor é bom, mas o Senhor também é o quê? Fortaleza no dia da angústia. Que coisa linda, irmãos. Eu não sei como foi o seu dia hoje, mas o meu dia foi angustiante. O meu dia foi atribulado. E eu preparei esta mensagem hoje no meio da minha tribulação. O Senhor me disse: eu sou a tua fortaleza hoje. Eu sou bom, tudo que eu estou fazendo vai cooperar para o seu bem. Que coisa linda, irmãos. Esse contexto aqui, como eu disse no início, é um contexto de juízo de Deus. Esse contexto aqui também é um contexto de turbulências, de angústias, de preocupações. E é justamente aqui nesse contexto, porque o dia da angústia na Bíblia é um dia mau, né? É aquele dia difícil, porque todos os dias têm os seus desafios, né? Mas tem aquele dia que parece que aperta mais, é o dia da tristeza, é o dia da depressão, da opressão, é o dia que você tenta, mas nada dá certo, é o dia que você se sente mais angustiado, em que você sente as suas mazelas, os seus problemas, e algumas pessoas se desesperam. Esse é um dia mau, né? Em dias como esses, em fases como estas, o nosso Deus é uma fortaleza. Fortaleza no dia da angústia. O que significa fortaleza? Fortaleza no dia da angústia, a gente pode ter vários sentidos, mas o sentido primário, fortaleza no sentido literal, é quando de repente talvez você esteja numa tempestade, você esteja na rua, em apuros, e aí você encontra um abrigo. Você está numa tempestade e você encontra uma rocha, como o salmista disse lá no capítulo 90: Tu, Senhor, tens sido o meu refúgio de geração em geração. Então, é quando você encontra um abrigo seguro. E o verbo aqui, se você percebe, é o verbo ser. Então, ele é fortaleza no dia da angústia. Significa que no dia da angústia, ou seja, no dia da minha fraqueza, Deus derrama força sobre a minha fraqueza. Deus derrama o poder sobre as minhas fragilidades. Deus coloca música no nosso coração, nos nossos lábios, no dia da nossa angústia. Ele nos fortalece, Ele nos anima, Ele nos segura, Ele nos consola. Você está vendo quão importante é estar na presença de Deus, mesmo na angústia? A gente tem sempre dois grupos. A gente tem um grupo que só se aproxima de Deus quando vem a angústia. E a gente tem um outro grupo que quando vem a angústia se afasta de Deus. Mas nós precisamos estar na presença de Deus todo o tempo, porque Ele é tudo para nós. Então, se você está angustiado, preocupado, triste, deprimido, a gente realmente vive tempos difíceis. Olha para Deus nesse momento. Olha para Deus. Diga para o seu irmão aí: olha para Deus. O Senhor é bom. E Ele é fortaleza no dia da angústia. Amém, irmãos? Amém. Mas aqui a última lição
lição muito linda aqui nesse versículo, nessa promessa de Deus, é que o texto continua e diz: Ele conhece os que nele se refugiam. Então veja, se Ele é fortaleza, nós precisamos nos refugiar nele. Precisamos de correr para Ele, nos abrigar nele, nos apoiar nele. E a gente tem que fazer isso com sinceridade, porque Ele conhece. Ele conhece os que se refugiam nele. Deus é onisciente, Ele sabe tudo. Nós conseguimos, no máximo, ver o exterior de cada um, mas Deus sonda o nosso coração. E na sua onisciência, Ele sabe quem verdadeiramente é dele. Ele sabe quem são os crentes verdadeiramente. Ele sabe verdadeiramente aqueles que têm buscado de todo o coração, com sinceridade, com pureza de alma, com integridade. Ele conhece os seus. Então, meus amados irmãos, vamos nos apropriar dessa promessa no dia de hoje. Vamos encerrar agora, 2 minutos. O Senhor é bom, o Senhor é fortaleza no dia da angústia, e Ele conhece os que nele se refugiam. Que você possa, nesse dia difícil, ou nesta semana difícil, ou nessa fase difícil que você tem enfrentado, que você possa se abrigar em Deus, experimentar e receber na sua vida a presença desse Deus bondoso, desse Deus maravilhoso, que você possa sentir todo o carinho de Deus, toda a bondade de Deus, todo o cuidado desse nosso Deus na sua vida e na sua casa. Amém? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Pai bendito, eu te louvo, eu te agradeço de todo o meu coração pela tua bondade, pela tua presença na nossa vida. Obrigado pela tua palavra. A tua palavra, ela não nos trouxe nenhuma novidade, mas ela nos trouxe lembranças, porque às vezes as dificuldades nos fazem esquecer. Mas hoje a gente pôde, com a tua palavra, relembrar que o Senhor é bom e que nós podemos experimentar a tua bondade na nossa vida, Pai. A tua palavra, nesse momento, nos fez entender, Pai, que o Senhor é a nossa fortaleza. Às vezes nos sentimos tão desabrigados, tão desencorajados, tão largados, mas isso não passa de sentimentos do nosso coração, Pai, porque a realidade é outra. Nós estamos abrigados em Ti, nós estamos escondidos no Teu esconderijo. Tu és o nosso abrigo forte em todo o tempo, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Ela também nos diz que o Senhor nos conhece. Às vezes somos tão incompreendidos, mas não para Ti, Senhor. Tu prescruta o nosso coração e a nossa mente. Tu sabes o que se passa dentro de nós. E o Senhor nos conhece. Obrigado pela Tua presença. Obrigado, Pai. Pedimos que o Senhor nos ajude nas nossas dificuldades, que o Senhor nos ajude nas nossas lutas, que possamos experimentar das Tuas maravilhas, da Tua bondade e sentir o Teu cuidado, Senhor, na nossa vida e na nossa casa e na nossa igreja, hoje e para sempre. Amém e amém.